Eu vou apresentar para você hoje o novo slide, tem novidade, tá? Você que também já está no negócio vai ver os novos slides e você vai amar o que está acontecendo dentro do nosso modelo de negócio, que não é um projeto. Nós respeitamos projetos e acreditamos em projeto. Não é uma plataforma, não é nada disso que você já viu, é uma blockchain. Uma blockchain aonde essa blockchain ela é a nova evolução do mercado. Tá? E é disso que eu vou falar. E para que eu possa chegar até essa blockchain, obviamente eu tenho que começar do início. Tá? Eu não sei quantos de vocês aqui têm o conhecimento, né? Eu acredito que a maioria já ouviu falar sobre blockchain, sobre Bitcoin, mas muita gente ainda não sabe e muita gente, inclusive, já perdeu muito dinheiro com moedas e tokens por não ter esse conhecimento. Só me confirma, por favor, se o slide está aparecendo para vocês, tá? E digita aí o número 1 para mim, se o slide está aparecendo para vocês aí, e aí eu tenho a certeza que sincronizou para que eu possa dar continuidade, ok? Ótimo, obrigado, Francisco. Ótimo, 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 maravilha. Pessoal, então vamos lá, tá? Direto ao ponto. Então eu vou falar para vocês hoje sobre uma blockchain, mas para mim chegar até a blockchain eu tenho que começar lá do início. Então, todos vocês, com certeza, já ouviram falar do Bitcoin, né? E o Bitcoin nada mais é do que um sistema de blockchain, que nós chamamos a blockchain 1.0, que nessa blockchain ela mudou a forma como as pessoas mexem com dinheiro. Exatamente na crise de 2008, na corrida para os bancos, onde o mercado americano quebrou, automaticamente as pessoas não tinham mais confiança no sistema financeiro e, na época, um grupo ou uma pessoa, a gente acredita que é um grupo chamado Satoshi Nakamoto, ele criou e lançou um sistema chamado Bitcoin e atrás dessa moeda existia a blockchain. O que que esse sistema faz? Ele tira uma terceira pessoa da equação. Ele não precisa mais agora depender de um banco, de uma instituição financeira, de ninguém para ele poder transacionar e também não tem território. Ele pode transacionar do Brasil para a China, da China para os Estados Unidos. Então ele pode fazer de pessoa para pessoa, de P2P, de ponto a ponto. Todo mundo sabe disso. E essa blockchain cresceu tanto que ela chegou a fazer 42 milhões de vezes. Eu, particularmente, digo para você que eu não acredito que nenhuma outra criptomoeda vai crescer igual o Bitcoin. E ele vai continuar crescendo e você vai entender por quê no decorrer dessa apresentação. Essa blockchain ela mudou a forma como as pessoas olham por dinheiro. Só que essa blockchain, ela era um pouco obsoleta, por mais que tenha os benefícios dela, e ela é obsoleta. Por exemplo, uma transação, uma transferência, ela pode demorar minutos e horas, né? Porque ela não foi criada necessariamente para que as pessoas pudessem transacionar como a gente transaciona o Pix hoje, por exemplo. E também era complexo para gerar uma carteira, continua sendo, embora tem redes hoje, né, que a rede Liquid e várias redes paralelas, mas ela não tem como mudar a característica dela, mas ela abriu essa porta e essa porta nunca mais se fecha. Por esse motivo, ela só transaciona na parte da própria criptomoeda. Nasceu então a blockchain 2.0, que é a Ethereum. Eu acredito que todos vocês também ouviram falar da Ethereum, pelo menos a grande maioria. E a Ethereum, o que que aconteceu com a Ethereum? A Ethereum ela veio para resolver o problema do Bitcoin. O Bitcoin não consegue transacionar, por exemplo, você usar a blockchain no mercado financeiro, você não consegue usar no mercado agrícola, você não consegue usar nos outros setores. E a blockchain da Ethereum veio trazer essa proposta através de um sistema chamado contratos inteligentes ou smart contract. Isso significa que essa blockchain ela veio também para trazer velocidade, transações mais rápidas, coisa que o Bitcoin não consegue fazer, embora ele seja o pai, a mãe de todas as criptomoedas e vai continuar crescendo. Significa que a blockchain da Ethereum ela teve uma valorização de mais de 16.000% e vai continuar crescendo porque é uma blockchain que trouxe benefício para as pessoas, trouxe resultado para as pessoas. Então, quando essa blockchain veio, ela veio para resolver o problema do Bitcoin, né? E aí,
ela resolveu, mas ainda existe algumas lacunas. Embora ela tenha esse crescimento fantástico, ela pode usar agora no sistema, qualquer sistema você pode criar um smart contract, pode criar outros tokens, mas as transações são caras, né? E além disso, na época o Bitcoin, você não conseguia transacionar ele através de plataformas, só conseguia através da Web3. E aí foi quando o CZ, que é o dono da Binance, ele criou a blockchain 3.0, que nós chamamos de BNB ou BEP20, ok? A BNB ela veio para unir o mercado tradicional com o mercado aberto, que é o Web3. Foi a fusão da Web3 com a Web2. E a BNB ela começou a trazer também transações mais rápidas, muito mais rápidas, e o mais importante, transações muito baratas. Muito barata porque as transações da Ethereum eram muito caras. O que acontece é que essa blockchain ela teve um crescimento de 9.100 vezes. Ou seja, todas essas blockchains aqui, elas existem até hoje e elas vão continuar existindo. E eu vou agora perguntar para você o seguinte: talvez alguém já ofereceu para você um token, ofereceu para você uma moeda, falando que essa moeda ela ia estourar, ia crescer, e essa moeda simplesmente desapareceu. E se você pegar o top 20 das moedas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e pegar o top 20 hoje, você vai ver que o Bitcoin, a Ethereum, a BNB sempre esteve lá. Por que essas moedas vão continuar, Miro? Muito simples. Quando alguém oferecer uma moeda para você, você tem que olhar três coisas. Primeira coisa, ela tem que ter uma blockchain própria. E essa blockchain ela tem que fazer sentido. Ela tem que ter usabilidade, ela tem que trazer benefício para a comunidade. Terceiro ponto, essa blockchain, né, ela automaticamente tem que estar agregada a uma comunidade forte. E o terceiro ponto, e o mais importante, ela tem que ter liquidez. Quantas pessoas lançaram um token onde esse token não tinha liquidez? Ele ficava incubado. E a liquidez tem que ser instantânea. Você tem que conseguir tirar essa moeda e transacionar para qualquer outra. Inclusive, você ter a opção de transacionar essa moeda para uma moeda fiduciária, que é a moeda tipo real, dólar, euro e por aí vai. Então, toda moeda que tem uma blockchain própria, a BNB, a Tron, a Ethereum, a Solana, eu poderia citar a Arbitrum, várias blockchains que ela tem uma finalidade. E isso faz com que essas... Um ponto importante é que todas essas blockchains são boas, são excelentes, vão continuar existindo, vão continuar crescendo, mas nenhuma delas oferece o que a blockchain 4.0 está oferecendo. A blockchain 4.0 nasceu no ano de 2024, em abril, começou o projeto, o desenho desse projeto. E a partir daí, essa blockchain começou a fazer os testes dela, mas a proposta dela qual é, então? A proposta dela é justamente trazer tudo que essas blockchains aqui têm, ok? E além disso, a gente ter a opção de ter o sistema modular e o sistema de inteligência artificial. O que é o sistema modular? O sistema modular, eu vou explicar para você de uma forma muito simples. Imagine que você queira montar um projeto, uma estrutura, qualquer negócio que você queira montar, um contrato inteligente, você vai ter que programar ele fora da blockchain, usar inteligência artificial, seja um ChatGPT, um Gemini, qualquer inteligência artificial fora da web, e depois você trazer para dentro da web e fazer as configurações. Isso requer tempo, isso requer investimento. A blockchain 4.0, a proposta dela é que agora você não precisa mais programar lá fora. Você pode programar dentro da blockchain, usando a inteligência artificial, e o projeto que demoraria, às vezes, 1 ano, 6 meses, você vai fazer em apenas horas. 1 hora, e dependendo do projeto, até em minutos. Isso é a blockchain 4.0, a botchain. A botchain hoje, ela está estruturada para ser a revolução dos próximos anos. Por isso que está tendo algo inovador e por isso que você está aqui na sala. Por exemplo, se eu perguntasse para você aqui, você ouviu falar do Bitcoin lá no início?
Só que você perdeu o Bitcoin. Eu também perdi a blockchain do Bitcoin. Quantas pessoas não perderam a blockchain da Ethereum? E quantas pessoas não perderam também a oportunidade de acumular moedas em todas essas blockchains que não vai voltar mais atrás? Pra você ter uma ideia, a BNB, ela chegou a ser dada de graça e começou a 3 centavos. Tem pessoas que têm milhares, milhões e milhões e milhões de BNB e essas pessoas hoje elas não têm preocupação com o quesito financeiro. A mesma coisa o Bitcoin, a mesma coisa o Ethereum. Mas você não consegue voltar no tempo e acumular essas moedas mais, mas hoje você pode acumular uma moeda de uma blockchain legítima que está 100% funcionando. Antes de eu seguir, eu quero dar uma outra dinâmica para vocês. Eu quero dar uma outra dinâmica que vai fazer com que vocês possam abrir a mente e entender como que o jogo funciona dentro desse negócio. Eu fiz uma imagem aqui, uma imagem bem simples e modesta, ok? E essa imagem, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você possa entender o que eu estou querendo passar para você. Imagine que cada um de vocês aqui, tá, vai mexer com dinheiro. Você vai trabalhar com dinheiro, você vai trabalhar com o sistema, o dinheiro mesmo, o cash, ok? E quando você vai trabalhar com dinheiro, você vai ter algumas escolhas que você vai poder fazer. Então, presta atenção nessa imagem, tá? E presta atenção no que eu estou falando. Digita para mim, tá? Por gentileza, se vocês estão visualizando a imagem que eu estou mostrando agora. É uma imagem simples, onde tem uma blockchain no centro e automaticamente tem várias coisas aqui que eu vou começar a destacar. E você vai mexer com dinheiro, tá? E você vai mexer com dinheiro, só que no sistema tradicional. Imagine que você, tá? Você vai mexer com dinheiro, você pode mexer com uma financeira, você pode trabalhar com uma fintech, que é uma extensão de um banco, você pode trabalhar com um banco, ou você pode trabalhar com um banco central. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: uma financeira pode fechar, pode quebrar? Lógico que pode. Uma fintech pode dar problema e pode quebrar? Pode. E um banco, mesmo sendo bilionário, um banco pode dar problema, como já deu. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vários bancos quebraram. Mas eu te pergunto, o Banco Central, tem como o Banco Central acabar? É impossível um Banco Central acabar. E com esse pensamento, pense agora no mundo criptomoedas. No mundo da cripto, imagine que, por exemplo, você pode trabalhar com um projeto de MMM que roda dentro de uma blockchain? Pode. Você pode operar dentro de uma exchange, que é coisa boa? Pode sim. E a exchange depende de uma blockchain, porque a blockchain vive da taxa de gás. Ela sobrevive da taxa de gás. Daqui a pouco eu vou dar os números para você da Binance. Você pode trabalhar numa comunidade de ajuda mútua? Pode, e ela pode acabar. A maioria delas acabam, porque tem tempo de vida, depende da entrada de pessoas, e ela acaba. Um trader de criptomoeda, ele depende de uma blockchain para poder operar. Uma empresa piramidal, eu não estou aqui para julgar, ela pode também operar dentro de uma blockchain. Programadores de sistemas de blockchain também podem tranquilamente operar dentro de uma blockchain, assim como a pool de liquidez. Você já deve ter ouvido falar de pool de liquidez, opera dentro de uma blockchain. Você pode ter empresas de contrato inteligente dentro de uma blockchain, você pode ter projetos de investimento, sistemas de empresas de API. Agora tem um detalhe. Todos esses mercados que eu citei para você, que são mercados excelentes, eles podem deixar de existir. Uma empresa de multinível pode acabar. Uma exchange pode acabar, como já aconteceu. Uma comunidade acaba, pelo menos todas elas morreram. Trader de criptomoeda não é qualquer um, pode acabar também. Empresa piramidal acaba. Programadores de sistema de blockchain também, eles podem migrar para outro e pode desistir e acabar. Pool de liquidez. Agora, eu te digo uma coisa, uma blockchain, ela nunca vai sair do ar. Vou repetir para você, uma blockchain, ela nunca vai sair, igual o Banco Central. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Você pegou a visão do que eu estou querendo falar para você aqui agora? Você quer fazer parte de um projeto? Você quer fazer parte de um negócio? Ou você quer fazer parte do coração, do centro, aonde nunca para?
Essa é a visão que eu quero passar para vocês nessa noite. Que você entenda que nesse momento você não está fazendo parte de um projeto. Tomara que todos os projetos deem certo. Você não está fazendo parte simplesmente de um sistema de multinível. Você não está fazendo parte de algo que realmente vai começar e vai parar. E é isso que eu vou entrar aqui agora para vocês na apresentação. Eu vou entrar nos slides agora para você entender e você vai ficar impactado e vai falar, Mira, eu não sabia disso. Eu vou falar para você sobre a blockchain, que é a blockchain 4.0, igual dei o exemplo aqui. Imagina uma pessoa, os programadores, os devs, que hoje operam dentro da Binance. Eu não sei se você sabe, a Binance hoje, a Binance não, perdão, a BNB. A BNB hoje, tá? A BNB hoje, para você ter uma ideia, ela tira hoje diariamente de 10 a 50 bilhões de dólares só em taxa. Talvez você que está aqui hoje já usou a Binance hoje. Você já pagou taxa, milésimo de centavo, mas pagou, mas ela arrecada uma média de 25 bilhões de dólares em taxa. E 20% dessa taxa, o máximo de 20% ela distribui e 80% fica para os criadores. A blockchain, ela já faz um diferencial, por quê? Ela faz o inverso. Todas as taxas da rede, que são mais baixas do que da Binance, 80% das taxas, elas são distribuídas para as pessoas, programadores, desenvolvedores e por aí vai, e ela fica apenas com 20%. Então, você tem um conteúdo hoje de blockchain pública, um layout de comunidade global, o primeiro ecossistema de referência. O que é o sistema de referência? Ecossistema? É a comunidade. É a comunidade, igual tem a comunidade do Bitcoin, tem a comunidade do Ethereum, tem a comunidade da BNB, são as pessoas mais prósperas porque elas pegaram no início. E um modelo econômico perene a médio e longo prazo que não para. A blockchain ela não é apenas uma rede, mas uma infraestrutura com base para a área de IA, de inteligência artificial e o poder computacional legítimo, mineração legítima, assim como o Bitcoin, assim como o Litecoin, assim como a Zcash, assim como outras moedas que você pode minerar através do poder de mineração, mas com inteligência artificial. Uma infraestrutura que hoje já tem 5 grandes infraestruturas implantadas e funcionando. E dentro do roadmap, todas elas vão executando. Daqui a pouco vai ser 6, 7, 8, 9, 10 infraestruturas, tudo cumprindo à risca o cronograma que tem dentro dela. A Mainnet já está funcionando, o sistema Mainnet. Quem sabe o que é Mainnet, ela vai entender isso muito bem. O sistema, o explorador de bloco, né? Já está tudo funcionando. O sistema de bridge, de ponte, onde você pode fazer trocas sem precisar estar pulando de uma rede para outra, dentro da própria estrutura, com taxas baixíssimas. Ela tem carteira própria, uma carteira que inclusive tem a própria carteira, a hard wallet física dela, mas você pode usar qualquer carteira, não interessa a carteira, você pode usar qualquer carteira EVN que se conecte a uma blockchain, você pode utilizar. O sistema de DEX própria também, para que você possa fazer as trocas e os swaps de uma forma instantânea. Você pode trocar a moeda a hora que você quiser e tem liquidez a todo momento. Então, eu destaco para você as tecnologias que nós temos dentro desse modelo. Antes de eu falar para você sobre o que você vai ganhar, você tem que saber o que você tem por trás para gerar o dinheiro. Então, nós temos hoje uma identidade nativa única que nenhuma blockchain hoje criou. Todas as blockchains são maravilhosas, mas nenhuma delas tem o sistema de modulação inteligência artificial que vai reduzir o tempo, acelerar o processo e colocar muito dinheiro no bolso de todos os programadores e, consequentemente, também das pessoas que vão utilizar essa blockchain. E do outro lado, você também tem aquilo que é a origem, a raiz, que é a mineração legítima comprovada, que nós confirmamos ao vivo lá em Hong Kong, como eu falei para vocês. Então você tem aqui justamente uma arquitetura de algoritmo modular, a capacidade de IA, você tem o financiarização do poder de computação. Por quê? Porque você não precisa hoje comprar uma máquina
para que você usufrua. Você pode criar hoje o seu projeto com apenas um clique. Imagina que você quer fazer uma meme coin. Enquanto você demoraria dias, muito tempo para poder criar, aqui você coloca a informação, dentro digita e faz um clique, e esse clique já gera tudo para você, com um custo muito mais baixo do que qualquer outra. Agora, para que essa blockchain pudesse existir, ela houve alguns grandes do mercado que, inclusive, investiu nas outras blockchains. Quem nunca ouviu falar, quem é do mercado cripto, ele já ouviu falar na Nixon Foundation. Quem é a Nixon Foundation, Miro? É uma instituição bilionária de fundo de investimento na Suécia que colocou 8 milhões de dólares para que essa blockchain pudesse acontecer. Nenhum projeto ele cresce se não tiver investimento por trás. É diferente de um projeto de multinível, que precisa captar dinheiro. Aqui não, o dinheiro já está na mesa e muita grana. A Alpha Capital, por exemplo, que é da Turquia, ela tem um fundo que é mais de 2 bilhões e ela investiu nessa blockchain, investiu em outras também. A Gerald Capital, que é justamente uma instituição de investimento da Binance Alpha, para quem não sabe, são os primeiros nodes, as pessoas que mais ganham dinheiro é os validadores de rede, de bloco, chamado de node. Ela investiu nessa blockchain. É a pergunta que eu faço para você, por que será que essas empresas que investiram, essas instituições que investiram nas outras blockchains, ela está investindo nessa também? Será que eles jogariam o dinheiro deles fora, sabendo que essa blockchain não ia dar certo ou não? Entende? Meu amigo, além disso, o criador de tudo isso, que é o Johnson Zhao, que nós conhecemos ele pessoalmente, tivemos várias reuniões com ele lá em Hong Kong, em Bangkok, ele colocou 50 milhões de dólares na mesa, mais de 250 milhões de reais para os desenvolvedores migrarem seus projetos para dentro da blockchain. Então, se você conhece algum programador, algum dev, que tem um projeto sério, que tem fundamento, que tem usuários, tem muito dinheiro na mesa e, além disso, ele pode e vai ter as menores taxas e vai usufruir de até 80% da taxa de gás. O projeto dele pode ser financiado 10%, 20% e até 100%, dependendo do tamanho do projeto dele. A nossa moeda hoje ela é transacionada somente P2P. Eu não sei se você sabe, o Bitcoin foi criado para transacionar de pessoa para pessoa. O Bitcoin não foi criado para que você pudesse ficar transacionando em corretora. De pessoa para pessoa. Lembra que eu falei lá na blockchain 1.0? E hoje o nosso sistema, Miro, como é que eu faço para ter a moeda BOT? Você vai ter que falar com alguém, alguém vai transferir para você, e você vai mandar o SDT para ela, e assim a rede está explodindo. Eu já vou dar os números para você. Mas eu tenho uma boa notícia para aquelas pessoas que gostam do sistema privado. A projeção de setembro a dezembro é que abra pelo menos de 10 a 20 nas maiores corretoras como OKX, Bybit, KuCoin, na Mex, na BitGet e etc. Ou seja, o melhor momento de você guardar essa moeda é agora. Tanto a moeda BOT como a moeda CA. A moeda BOT ela começou valendo 3 dólares. De 3 dólares pulou para 4, hoje ela já está a 10 dólares a moeda de gás. A moeda de mineração, que é a moeda CA, ela começou também nesse patamar. Nós vimos ela 7 dólares lá em Bangkok. Quando nós fomos para Hong Kong, ela pulou para 12 dólares e hoje ela já está em 30 dólares. Mas ela não foi lançada ainda nessas grandes corretoras. O criador de tudo isso aqui, que é o Johnson Zhao, eu quero lembrar você que está aqui e você que está chegando agora, anota essa informação e vai pesquisar. O cara que criou tudo isso aqui chama-se Johnson Zhao. Ele tem a quinta maior exchange da Ásia, a quinta maior exchange da Ásia, a CoinStore, e a 25ª maior exchange do mundo. Ele tem hoje, transaciona centenas de milhões de dólares todos os dias. Ok? E o nosso negócio, pelo fato dele ser algo estruturado e forte, nós já estamos em 55 países ao redor do mundo. São 55 países, como você está vendo aqui, ó. 55 países, e olha só, em exatamente uma média de 6 meses, 350 mil usuários globais e mais de 15 idiomas hoje
rodando pelo mundo. E aqui você vê a divisão pela Ásia, os países da Ásia. Você vê a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Nós, da América Latina, foi a missão que nós tivemos de abrir Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Hoje, se você aqui no Brasil está ouvindo isso agora, eu vou te dizer, olha no mapa e você vai ver que lá, na próxima lâmina, você vai ver que você tem uma mega oportunidade. Hoje, se eu não me engano, é dia 21/5/2026, e hoje você tem a oportunidade de pegar um terreno limpo, como se o Bitcoin estivesse nascendo hoje para você e você sair na frente de todo mundo. Nós temos aqui a região da Europa, da África Ocidental, né, a Ocidente Médio, e está tudo isso crescendo, ou seja, um negócio que ele já está hoje em 55 países e 350 mil pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, nós já temos hoje o sistema BOT, ele já é global. São 1.300 estúdios que são chamados escritórios de apoio. Escritório esse, todos bancados pela própria estrutura do sistema. Você não gasta um centavo para ter um escritório. Lógico que você tem que cumprir metas para isso. E são mais 200 centros de operações, onde são treinamentos constantes, formando novos líderes e credenciando eles e se esparramando pelo mundo. Somando tudo isso, nós estamos falando um total de 1.500 escritórios. Agora, eu quero destacar para você mais uma vez. Você sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o Brasil. Quantos escritórios você está vendo no Brasil? Não existe nenhum escritório ainda no Brasil. Não existe nenhum escritório ainda no Brasil. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você vai querer ver esse escritório ser aberto por outra pessoa, ou você que vai querer fazer parte e ter que esse escritório abra para você? Você pode decidir. Você pode decidir. A decisão é sua. Eu, se eu fosse você, eu escolheria abrir um escritório, porque esse escritório ele vai te dar uma alavancagem muito forte, detalhe, com apoio total da estrutura da empresa. Bom, vamos correr. Aqui nós tivemos, como eu falei para vocês, a conferência global, onde startou em Hong Kong, eu e meu sócio Felipe Alexer, como eu falei, daqui a pouco ele vai falar. Inclusive, eu sinto uma honra muito grande de estar junto com esse top líder. Veja ele aqui no palco, representando o Brasil e a França, ok? Nós iniciamos a quarta revolução dentro do mercado digital. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa revolução. As pessoas não entenderam ainda, mas quem entendeu, você vai ver hoje testemunho de pessoas que já estão colocando muito dinheiro no bolso e ajudando já dezenas e logo centenas e milhares de pessoas. Esse negócio nós vimos ao vivo ali, eu nunca vi isso na minha vida. Mais de 20 convidados da elite presente, pessoas de renome, presidentes da Associação de Blockchain da Ásia, pessoas que esquece o multinível, pessoas do mercado cripto, pessoas, autoridades do mercado cripto e profissionais, obviamente, assim como o Felipe, da indústria, foram convidados para estarem nesse evento. Aqui você vê um pouco da estrutura, né? Se eu fosse mostrar tudo o que está acontecendo, eu ficaria só mostrando foto e escritório, porque são hoje, como vocês viram, são 1.500 escritórios. A todo momento, nesse momento agora eu estou fazendo essa reunião, mas está acontecendo dezenas de outras reuniões ao mesmo tempo, simultânea. A grande vantagem é que no Brasil está começando agora e você é pioneiro. Você está recebendo a informação basicamente na segunda live oficial que nós estamos fazendo agora aqui no Brasil. Ok? Bom, vamos seguir para que você entender agora como que você pode ganhar dinheiro nesse negócio, como você pode produzir muito dinheiro nesse negócio. É muito simples. Aqui, igual o Bitcoin, tem a mineração legítima que eu mostrei agora nos slides anterior, onde nós tivemos em Hong Kong, foi startado a mineração legítima da moeda CA. Lembre-se, tem duas moedas, tá? Quando eu falo de blockchain, eu estou falando da moeda de gás, o combustível. E quando eu falo de Caripec, eu estou falando da moeda CA. Caripec, CA. Tá ok? O CA é a moeda minerada e o protocolo de computação descentralizada. É o primeiro ecossistema de referência
que vai dar oportunidade para as pessoas que não têm condições de comprar uma máquina, que elas possam usufruir da mineração legítima. Quantas moedas foram geradas dentro desse protocolo? O suprimento máximo, o supply máximo dessas moedas é 210 milhões de moedas, de unidades. Não tem mais moedas a não ser 210 milhões. E como eu falei para vocês, toda moeda legítima tem que ter liquidez. Por isso, 10 milhões automaticamente já vai para um pool de swap, para que as trocas aconteçam simultaneamente a qualquer momento. E automaticamente 200 milhões de moedas sai da produção de mineração, aonde todos os dias sai 40 mil unidades por dia. Todo dia é minerado, é jogado 40 mil moedas e aquela máquina que resolve vai jogando as moedas com uma mineração igual do Bitcoin, do Litecoin, da Zcash e por aí vai. Da Monero, são moedas mineradas com máquina. 42% dessa mineração vai para o poder de computação automaticamente, sai dali. 35% é reservado para o programa da comunidade, que tem um plano de remuneração para as pessoas que querem trabalhar, para as pessoas que querem acelerar o crescimento dessa comunidade. 18% vai para dentro do sistema de pool de liquidez, de empréstimos, enfim, por aí vai. 2% vai para a fundação e 3% vai para a comunidade, um fundo especial que quando você bate um nível aqui de crescimento, você desfruta de uma piscina exclusiva, onde tem centenas de milhões de dólares esperando por você. O dinheiro já está lá, porque todo dia a moeda é minerada. É diferente dos outros negócios que tem que captar dinheiro. Não, o dinheiro já está lá. Só falta você alcançar aquele nível para você desfrutar daquele ambiente. Ok? Então vamos entender aqui, tá? Eu entendi, Miro. São 42 milhões de moeda. E como que eu faço para poder comprar esse poder de mineração? Bom, o negócio cabe no bolso de qualquer um. Basta você ter 100 dólares, ok? E quando você tem 100 dólares, você já pode comprar um pedacinho da máquina, vamos dizer assim. Você já pode, sempre múltiplo, não é múltiplo de 100, a partir de 100, 101, 102, 100, toda vez que você tiver 100 dólares, 1.000 dólares, não tem máximo. E você pode comprar o poder de mineração, que é um grande negócio. Por quê? Porque cada $1 equivale a uma unidade de poder de mineração, aproximadamente, numa velocidade de 16.800 vezes, somando a computação individual com o poder de computação da rede, inclusive da conexão que vai ter dos telefones também. E essa produção diária de moeda vai gerar para você um passivo que, se você não fizer nada, você colocou 100 dólares, vai render para você de 0,5% a 1% todos os dias. Todos os dias vai pingar para você de 0,5% a 1%. Durante quanto tempo, Miro? Durante 22 anos. Durante 22 anos, essas 22 milhões de moedas vão ser mineradas e você vai poder desfrutar. Não tem renovação, igual você tem, a máquina estourou com 4 anos. Aqui não existe isso. Você vai receber por 22 anos. Se você tiver 10 mil dólares, 100 mil dólares, o tanto que você tiver em mineração, você vai receber todos os dias moeda, o pior cenário 0,5% e no melhor cenário 1%. Isso é fantástico. Aqui está falando no cálculo matemático, tá? Uma média de 1,01, mas o máximo é 1%. Isso é equação de rede, equaliza a rede, mas é esse valor. Todo dia entra para você 1%. Vamos imaginar que você tenha lá 10 mil dólares. Entrou para você 1%, 10 dólares. Você pode sacar. Na hora, você pode chegar e sacar. E quando você saca esse valor, é cobrado um imposto da rede, ok? E esse valor é 5%. Esse valor não vai para o bolso de ninguém. Esse valor, ele simplesmente, ele volta para o sistema, porque 1,8% volta para uma pool de liquidez de stake, que eu vou falar sobre isso agora. E 3,2% vai para os validadores, os nodes da rede. Aquelas pessoas que foram pioneiras e compraram, né, um node, essas pessoas são as que vão ganhar dinheiro para o resto da vida e não tem que se preocupar com mais nada. Infelizmente, essa oportunidade não tem mais para nós, mas nós temos oportunidade aqui fantástica, ok? Bom, a partir daí, você vai poder agora, se você não quiser sacar esse valor, você pode pegar esse valor
e você pode simplesmente colocar esse valor para rodar dentro do stake. E o stake aqui, ele é o rei, é o que mais dá dinheiro a médio e longo prazo. Por quê? Como mesmo exemplo, você tem 10 mil dólares lá, se você quiser colocar no flexível, o que, que é o flexível? O flexível, você coloca lá, e se, vamos supor, se esses 10 dólares, se amanhã você precisar dele, você clica no botão, e você vai retirar os 10 dólares e mais o lucro que gerou. Qual o lucro vai gerar? O mínimo de 0,2 e o máximo de 0,4. Só de você clicar lá e deixar esse dinheiro lá dentro do stake, você não precisa fazer mais nada. E seu dinheiro está livre para você. 100% livre. Gente, você tem noção do que é você receber 0,2 a 0,4 flexível e vai fazendo juros compostos. Se você optar em deixar por 30 dias, aí ele sobe, ele pode chegar a juros compostos a 1,3, porque você vai fazendo juros compostos. Em 90 dias, vai gerar para você 1,6 em média. Se você tiver 180 dias, pode chegar a uma média de 2 vezes ali, 2% ali. E se você tiver em 360 dias, somando juros compostos, pode gerar uma média de 2,5%. Vou dar um exemplo para você entender. Você tem os mesmos 10 dólares, ele vai gerar para você qualquer um desses que você colocar, e no outro dia, o valor que está lá, ele vai somando, automático, ele não fica parado, ele fica lá. Entendeu? E depois, quando vencer o tempo, o lucro ele fica disponível para você. Ele não, amigo, se eu colocar em 180 dias, eu só vou poder tirar alguma coisa. Não, é todos os dias vai pingar para você. Todos os dias pinga para você. E quando você sacar, vai descontar 1,5%, fazendo com que essa pool cresça. Uma pool que só cresce. Cada vez mais, ela nunca diminui. Porque 1,5% cai lá daqueles 5% que é cobrado de taxa. A produção diária que cai dentro de injetado na pool é de 7.200 unidades. Lembra? São 40 mil, 14 mil para o programa de referência, que eu vou falar na frente, 7.200 para cá. Então é tudo dividido, matematicamente calculado, mas com um detalhe, com um sistema que força a moeda a crescer. Ela empurra a moeda para cima. Não tem como a moeda não crescer, por isso que ela já está em 30 dólares. Por isso que a moeda de gás já está em 10 dólares. E a tendência é crescer. Então, você tem 4 formas de você escolher aqui, né, em qual modalidade você quer operar. Isso 100% no seu controle de algo real e detalhe. Lembre-se, o que você prefere, fazer parte de um projeto ou fazer parte de uma blockchain que nunca desliga? Pense bem, projeto ele pode acabar, mas uma blockchain não. Aqui eu mostro para você, e você pega uma calculadora científica e faz o cálculo, para você ver quanto que você vai lucrar uma simulação de 10 mil dólares. Eu vou pegar só um exemplo. Com 90 dias, para a gente acelerar, você não vai dormir essa noite, porque tem muita gente que foi assim comigo, foi assim com todo mundo. 90 dias, no flexível, uma média de 1,6, ó, multiplicando isso, esse rendimento aqui para você, ele vai dar uma média de 5,6 vezes mais sobre o seu capital. Juros compostos, juros sobre juro. Gente, Albert Einstein disse que os juros compostos, a seu favor, é a 8ª maravilha do mundo. E hoje, você pode começar isso tranquilamente, ou você pode simplesmente perder igual você perdeu as outras blockchains. A moeda CA, esse cálculo, ele está baseado, tá? Aqui embaixo está falando a 30 dólares, ok? Lembrando que se a moeda subir mais, e ela vai subir porque a projeção da moeda, pelos cálculos da empresa, fala da empresa, até dezembro é de chegar a 1.000 dólares. Até dezembro, a moeda CA pode chegar a 1.000 dólares. Hoje, todas as pessoas que estão aqui dentro, ninguém quer vender moeda. Ninguém quer vender a moeda. A não ser que a pessoa esteja estritamente numa emergência muito séria. Aí ela pode ir lá e vender. Lembre-se, tem liquidez imediata. Ninguém está sendo forçado a nada. E ninguém é forçado a nada, mas ninguém quer vender. Eu mesmo não vendo as minhas moedas. Ok? Agora,
Para quem forma equipe, que eu sei que você está aqui porque você quer formar equipe, você quer trabalhar com uma formação, uma estrutura única, eu vou mostrar para você o plano de marketing mais revolucionário que eu já vi até hoje. Presta bastante atenção agora nessa lâmina, e o plano de marketing ele é muito agressivo. Diferente dos outros modelos de negócio, esse aqui vai ser explicado com uma única lâmina. Nessa lâmina está tudo o que você precisa saber. Eu vou deixar já ela todinha aqui, ó. E eu vou destrinchar ela para você parte por parte. Ok? Presta bastante atenção, parece que é complicado, mas não é. E você vai ver que é bem simples. A primeira coisa que você precisa entender é que todos os dias está aqui, ó. Vai todos os dias das 40 mil moedas, 35% dessas moedas, que dá 14 mil unidades todo dia, cai dentro de uma piscina. É uma única piscina, não são várias piscinas, é uma só. E aí, essa piscina, ela vai liberar para as pessoas que vão se qualificando. Como é que funciona a qualificação? Primeira regra, quando você tiver $300 em poder de mineração individual seu, e você tiver na sua equipe menor, Smart Leg na sua equipe menor, $3.000, você já está qualificado para começar a receber uma fração dessas moedas aqui, que é chamado V0. É o V0, é o seu start do negócio. Uma vez que você agora tiver $500 pessoal seu, que está minerando para você, e na sua estrutura menor você tiver $10.000, eu já vou explicar como funciona a estrutura menor, você agora se qualificou ao V1. Não é níveis. Aqui não tem níveis, aqui não tem indicação direta, é volume. E aqui você é obrigado a ajudar as pessoas. Quem não gosta de ajudar pessoas, ele não vai fazer esse negócio. Mas quem gosta de ajudar pessoas, ele vai amar. Porque você só precisa de 3 pessoas para correr todo esse plano de marketing aqui e ficar milionário. Bateu esse V1 aqui, todos os dias agora vai cair para você uma moeda. Mira, uma moeda, mas o que é isso? $30 para você. Fora o que você está recebendo na mineração e fora o que está gerando de stake para você da sua equipe. Tudo o stake que a sua equipe está colocando, já como o primeiro qualificação, já te dá direito a 6%. Você recebe isso sempre. Você vai estar recebendo. E agora você vai trabalhar um pouquinho mais, ajudando as pessoas abaixo, porque você só tem 3, você é obrigado a ajudar abaixo. Quando você bater o V2, você vai fazer o upgrade agora, vai ter $1.000 minerando para você, e você agora vai fazer $30.000 na sua equipe, mas não é 30 mil, porque você já fez 10 aqui, ó. Então você precisa fazer agora apenas mais 20 mil, porque 10 você já fez. E não é só você, é toda a sua estrutura, no volume infinito. Se a pessoa cadastrou lá no 1000º nível, ela vai contar para você. Não tem profundidade. É infinito em profundidade. Volume. Por isso que você vai cadastrar sempre abaixo e ajudar sempre lá embaixo. Aí você agora bateu esse aqui, você vai receber uma média de 2,2 moedas todo dia. Se a moeda estiver valendo $500, você está recebendo 2 moedas, 2,2 moedas. Hoje ela vale $30. Ela começou com 4. Quando você chegar no V3, você vai fazer o upgrade para $1.500 pessoal da sua mineração, pessoal do seu poder de mineração, e você agora, você já tem aqui $30.000. Você precisa fazer mais 50, você vai bater 80. Com 80 mil, você vai receber agora quase 5 moedas. Ou seja, uma média de $150 extra, fora o stake da sua rede. Porque nesse momento, se você tem um volume em cada perna ali de $80.000, imagina quanto que você vai receber de pinga-pinga de stake para você todo dia. E você recebe na moeda. O melhor de tudo é que você recebe na moeda CA, porque ela valoriza todos os dias. Ok? Quando você chega no V4, você vai fazer o upgrade para 2.000. Você vai agora, você já tem 80 mil, a sua meta agora é bater mais 200 mil pontos e você vai receber quase 11 moedas. Gente, isso é loucura.
Sabe quanto? Eu vou pular aqui um pouco, você já entendeu a dinâmica. Hoje, nós temos pessoas hoje que estão no V7. Tem duas pessoas hoje que estão no V7. Talvez, pela informação agora, depois o Felipe vai confirmar. Com V7, você vai ter US$ 5.000, ok? Pessoal seu. Isso aqui não está contabilizando o seu lucro pessoal. Lembre, de 0,5% a 1% está gerando para você todos os dias do seu pessoal, né, da mineração sua pessoal. Você bateu 5 milhões ali na sua estrutura. Não é você sozinho, é você e a sua equipe. Em profundidade, isso acontece. E você vai receber agora uma média de 113 moedas. Tem gente aqui hoje no V7 que está fazendo US$ 20.000 por dia. US$ 20.000 por dia. Vocês estão entendendo o poder desse negócio? E detalhe, da onde que vem o dinheiro? Das moedas. Não é da pontuação, não. Vem da mineração. Entenda isso. Todo dia minera. Todo dia cai lá 40 mil moedas. Das 40 mil moedas, 35% vai para aquela piscina. E quando você vai se qualificando, só que aqui, Mira, por que o cara está recebendo 20 mil? Porque aqui no V7, olha o que está escrito aqui embaixo, ó. Do V7 ao V10, lembra aquela piscina, aquele lucro especial que está sendo acumulado para as pessoas que querem, que chegou lá, você vai receber seu prêmio. A piscina está lotada de moedas para você. Você recebe 3% de uma comunidade que está lá te aguardando. E agora, você não se preocupa mais com pontuação. O seu objetivo agora, você vai ter US$ 10.000 minerando para você, gerando uma média de meio, o mínimo a 1% todos os dias. Para você chegar no V8, você vai ter que agora puxar 2 V7 para você. Por isso que você tem que ajudar as pessoas. Você vai ter que fazer 2 V7 nas suas estruturas menores. E automaticamente você agora vai desfrutar uma média de 170 moedas e mais os 3% que tem aqui. Depois V9, com 150, com US$ 15.000, 2 V8, você vai puxar 2 V8 para a sua equipe ali, ajudar eles. Você vai receber aproximadamente 255 moedas e mais os 3%. E finalmente você chegou no ápice. US$ 20.000 você vai ter minerando para você por 22 anos. E você vai ter 2 V9 ligado a você. E você vai receber 383 moedas. Faz aí 383 moedas vezes US$ 30. E digita para mim no chat, por favor. Faz aí. Você vai ver o que hoje, se você fosse ver 10, hoje só não estou nem falando os 3%. Quanto é que dá? Se você fizer isso vezes US$ 30, é bom você fazer uma matemática para você entender que quando você chegar no V10, e se a moeda tiver a US$ 100? E se ela tiver a 200, 300? Se ela tiver a US$ 1.000? Uma matemática é básica. Você está recebendo US$ 3.830 só do V10 e mais o volume dos 3%. Por dia. Por dia. Ok? É muito poderoso isso daqui, gente. Por isso que eu falei para vocês, a pessoa que não tem a mente aberta, ela não vai conseguir entender isso aqui. E para fechar, eu lembro que eu falei para vocês sobre a moeda CA e falei sobre a moeda BOT e aqui tal. O BOT, ele é o petróleo, ele é o gás. Ele é o gás digital, as taxas, igual a Binance tem, igual a Polygon tem, igual as outras têm. E o supply máximo é 150 moedas. Ou seja, ela vai ser queimada, 50% disso vai ser queimada. Tá aqui, ó. Entendeu? Ela vai ser queimada, é uma moeda infinita deflacionária, de defração. O controle de fluxo, o último vai ser produzido em 25 anos. O domínio é público para quem quiser ver, porque toda blockchain é pública. Ela não desliga, não acaba nunca. Eu e você vamos morrer e a blockchain vai continuar no ar. Vou repetir. Nós vamos partir daqui, obviamente, muito bem, vamos deixar muita gente bem e essa blockchain vai continuar. Tomara que a gente viva mais uns 100 anos. Esse é o desejo meu para você. O tráfego é de domínio público, obviamente, você pode pesquisar. E agora, desse lado, nós temos a moeda CA. A moeda CA, como eu falei para vocês, 210 milhões, ok? 200 milhões é minerado, mas acontece que ela também é uma moeda deflacionária, ok?
ela vai diminuindo, ela vai forçando, igual o Bitcoin. Bitcoin minerava um monte de moeda no início, hoje ninguém consegue minerar um Bitcoin, mas ele está aumentando o valor cada vez mais, daqui a pouco vai valer 1 milhão. Então, ao invés de você hoje tentar ter um Bitcoin, é melhor você ter uma CA, porque $30 você consegue. E a produção cai 10% dela a cada 2 anos, ok? E vai jogando também uma parte para circulação de stake, aumentando o stake, porque o stake ele nunca vai acabar. Quanto tempo vai durar esse negócio, Miro? No mínimo 22 anos. No mínimo 22 anos é um negócio que as pessoas... Quanto tempo vai durar esse negócio, Miro? A mineração vai durar 22 anos. Então você já tem a resposta, ok? Aqui quebra um pouco das barreiras e a mentalidade das pessoas, daquelas pessoas que estão com a mente, né, pensando de uma forma diferente, aonde você vai ter um negócio estratégico que combina uma blockchain pública e um ecossistema. As barreiras de consenso comunitário global, você agora tem um mundo em suas mãos. Você tem aqui automaticamente a possibilidade de crescer num sistema onde você vai ser obrigado, vou repetir, é obrigatório você passar por um sistema educacional, uma academia que vai formar pessoas todos os dias para você não ser mais amador. Todo mundo, o coração desse negócio é a academia. Por isso que ele investe pesado. E para falar um pouco sobre isso, eu não, nada mais, nada menos do que aquele camarada que